E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, da ESPN com essas últimas tretas aí no time do Flamengo, né, cara? Muitas críticas aí agora, voltaram com as críticas depois do empate lá contra o Resende. Eu acho engraçado, cara, sinceramente, eu acho até agora o Paulo Souza vem fazendo um bom trabalho, irmão. Quem liga pro Carioca, tá ligado? O time do Flamengo tá mostrando aí um entrosamento muito grande. Enfim, vamos ver aqui, o time do Flamengo parece ser um time bem organizado aí, parece que ele tá fazendo um bom trabalho. Então, cara, acho que tem que ter um pouco de paciência aí também, esperar um pouco, né? Mas vamos ver aqui a opinião aqui do pessoal da ESPN, fechou? Então bora. De apaixonados, né, que pressionam, que exaltam, que criticam, é uma loucura. E lá no nosso telão estão Gabigol e Paulo Souza. Meus amigos, Paulo Souza tem até o momento 70,8% de aproveitamento no comando do Flamengo. Em 8 jogos, foram 5 vitórias, 1 derrota, que aconteceu no Clássico para o Fluminense, e 2 empates, incluindo o jogo do Atlético Mineiro, que o Atlético foi campeão da Supercopa nos pênaltis. Mas depois do empate com o Resende no final de semana, críticas voltaram a aparecer e a torcida do Flamengo, pelo menos uma parte dela, nas redes sociais, ela lançou a seguinte hashtag. Nós temos aí, produção? Ou eu digo daqui? Tá lá, olha em cima lá, ó. Fechado com Paulo Souza. Olha, eu diria até que é um movimento surpreendente, porque... Pensei que era só eu? Não, a galera tá contigo aí, Pascoal. Você tem uma galera aí. Porque é até surpreendente pelo seguinte, normalmente a torcida do Flamengo no Twitter, já batizaram de FlaTT, é muito crítica, gera muitos comentários e tal. Mas surgiu a hashtag fechado com Paulo Souza. Uma parte nas redes sociais considerável da torcida do Flamengo está apoiando o trabalho do técnico que tem até agora 70,8% de aproveitamento, Pascoal. E eu acho muito interessante que esse movimento vem logo depois das vaias em cima do Gabigol. Exatamente. Vem logo depois daquele instante que o Gabigol não bateu o pênalti que poderia ser decisivo contra o Atlético Mineiro. Então, os torcedores se voltam para apoiar o treinador. E ele dando as entrevistas dele rende muito, né? Ele falando assim, o pessoal estava pensando no carnaval, já no aquecimento eu percebi que os caras não estavam tão ligados. Lá atrás ele falou que estava faltando vontade, fome, aquela coisa toda para ganhar de novo. Ele tem 7 jogos? 8 jogos. 8 jogos. 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. São 8 entrevistas coletivas. São 8 coletivas, contando com a apresentação, sim, mas em jogo 8. Em jogo 8. Nas 8 entrevistas coletivas, ele pediu que o time tivesse mais empenho. Em todas as entrevistas coletivas. Todas, desde o primeiro jogo até essa última partida com o empate contra o Resende. Perfeito? Então ele está vendo que a visão dele de futebol é diferente dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo entraram para a partida contra o Resende entendendo que resolveriam o jogo rapidamente. Resolveriam o jogo à sua maneira. Por isso é que ele disse na entrevista coletiva, desde o aquecimento eu percebi que não estava com o foco, entendeu? Eu estava pensando no carnaval. Não estava lá. Aí o Isla dá motivo. E daqui a pouco tem notícia sobre ele aqui, hein? Daqui a pouco, hein? Notícia sobre Isla. Aí o Isla dá motivo. Aí ele fica grandão no elenco. E, João, a gente lê muita coisa, vê muita coisa, e vê que eu acho que ele tem... A sinceridade dele na entrevista coletiva, ela tem que ser igualmente posta para os jogadores no vestiário. Eu tenho uma informação sobre isso, que é importante, muito importante, Pascoal, foi bom você tocar nisso. O que eu soube é que o Paulo, nessas 8 coletivas, ele sempre falou essas coisas, né, que renderam. O que eu soube é que o Paulo Souza, antes de ir para as coletivas, ele reúne os jogadores, fala o que tem que falar e diz para os jogadores o seguinte, eu vou chegar lá e vou falar isso, isso, isso e isso. O que ele fala na coletiva, ele antes fala para os caras lá dentro do vestiário. Eu vou falar que vocês estavam sem vontade, estavam pensando no carnaval, que está faltando fome para voltar a ganhar e tal, aquela coisa.
Eu soube disso hoje, que ele manda essa na lata dos caras antes e depois fala pra galera da imprensa. É exatamente o que o Zé Elias nos disse, né? Que é a personalidade dele. Se ele tiver que falar, vai falar na frente dos jogadores, não vai se intimidar diante dos jogadores. Se ele está fazendo isso, ele tem duas... O Zinho conhece o Flamengo muito melhor do que todos nós, né? Sem dúvida. Se ele está fazendo isso, ele pode criar bico. Você sabe que jogador o Pato Donald, né? Bicudo! Ali é jogadores, tem jogador para torcedores. Aquela manchete de jogadores compram briga ou foi... Isso aí foi engraçada pra caramba. O torcedor comprou esse fechado com o Paulo Souza, é uma parte da torcida. É né? uma parte da torcida apoiando nas redes sociais. Eu acho assim que em termos de resultado, o Paulo Souza ainda não fez por merecer todo esse crédito do torcedor. Sim. Não fez. Você, olha os resultados que você deu aí. 5 vitórias, ok. Mas só pra falar, se ele faz isso é maneiro pra cacete. Eu tenho certeza que de falar pros jogadores o que ele vai falar na coletiva antes, isso é maneiro pra cacete, irmão. Acho que isso, passa uma... o cara é verdadeiro com os jogadores dele, entendeu? Não é um maluco que vai e fala pelas costas lá dos jogadores qualquer coisa na imprensa. Não, ele avisa antes, Isso é da hora, entendeu? Vamos olhar contra quem? Porque nos 2 empates, um com o Resende não pode empatar. O outro com o Palmeiras, ok. Com o Atlético Mineiro. Desculpa, com o Atlético Mineiro, ok. Resultado super normal. Mas perdeu pro Fluminense. Mas, ou seja, ele não ganhou um clássico que ele teve, o único do campeonato, ele não ganhou. Ganhou do Botafogo, né? Tá, mas perder pela qualidade que ele tem, é complicado. Esse cara veio com as informações quentinhas aqui, o maluco. Sim, verdade, Sim. tá. Sim. Ganhou do Botafogo. Mas perdeu do Fluminense. Perdeu do Fluminense. E não ganhou do Atlético. Não ganhou do Atlético. Então, assim, empatou com o Atlético, né? Você fala assim, Veio preparado aí, o maluco. 70% e tal. Por isso, quando eu vejo esses percentuais, o técnico do Equador teve 40%, o outro teve 80%, tem que ver com quem jogou. Com quem que o Flamengo jogou. Então, o Flamengo ganhou, ok, ganhou do Botafogo. Sim. Que sofreu que tá montando o time, tomou uma goleada agora. Portuguesa, carioca, hein? Tomou de 5. Então, vamos, com todo respeito ao Botafogo, a gente está dizendo que o time está sendo montado ainda. Já com o Fluminense, já não ganhou. Não. Quando pegou o Atlético... Mas jogou melhor, não jogou, Mauro? Jogou, eu estou dizendo com relação a resultados. Resultados. O torcedor pode estar gostando do estilo, pode estar gostando da bronca, pode estar gostando das conversas, achando que ele vai montar um time com 3 zagueiros que vai funcionar, que vai jogar. Ok, esse início de trabalho pode estar sendo bem visto. Mas em termos de resultados, não me venha com esses 70 e poucos por cento, porque não me convence. O resultado mais expressivo até agora que ele disputou foi a Supercopa, né? Que ele perdeu nos pênaltis. Não, mas ele empatou o jogo. O resultado mais interessante foi o resultado. Sim. Mas perdeu, né? O Palmeiras também empatou. E aí o resultado influencia nessa análise, né? Porque hoje, se nós estivéssemos falando de um Flamengo campeão da Supercopa, com certeza a análise seria diferente. De repente, nem essa hashtag fechado com o Paulo Souza estaria aí. Porque não tem jeito, o resultado ele conta muito na análise, né? Inclusive nas broncas que ele dá para os jogadores, né? Sim. Se ele tivesse ganho, talvez ele tivesse mais tranquilo com relação ao que ele tem cobrado. Porque talvez aquela partida contra o Atlético Mineiro, no jogo mais difícil, contra o adversário mais difícil, talvez tenha sido a melhor partida dele no comando do Flamengo. Sim, com certeza. E por isso que, assim, do jeito que você perguntou qual é o melhor brasileiro técnico ali, você podia ter perguntado isso dos estrangeiros, qual é o melhor? Eu diria, não há necessidade de se falar agora, é o Abel. Nesse momento, o Abel. Porque é o trabalho que nós vimos. Lógico. O do Paulo, do Turco e o dos outros, a gente vai ver. Estão chegando agora, do Corinthians, do Santos, dos outros, a gente vai ter tempo. O Vojvoda fez um trabalho bom no ano passado. Espetacular. Né? Dentro do elenco que ele tinha, maravilhoso. Ficou em 4º lugar. Então, ele e o Abel, que já estavam aí, a gente tem como analisar. Então, você acha que a galera não tem razão quando está fechada com o Paulo Souza? É isso? Em termos de resultados, eu não vi ele conseguir ainda. Você está falando que ele... O quê? 70,8% de aproveitamento. Mas ganhou de quem? Você pensa como eu, vai na pegação do pé no Gabigol, que não bateu pênalti. Não pelo que está ganhando, porque não ganhou quando precisava do Atlético, que o torcedor queria, não ganhou um clássico que é decisivo com o Fla-Flu, que pode ser a final de novo e tal. E ganhou do Botafogo, que a Portuguesa também ganhou. Então... Eu acho que é muito relativo isso, tá ligado? Acho que o que importa mais nesse começo é analisar os jogos, mano. É muito mais que o resultado, entendeu? Ele quer ficar falando dos resultados, mas o fato é, olha o jogo, olha o que tá acontecendo, entendeu? É mais profundo do que só olhar o resultado, né? Olha aquele jogo lá do Fla-Flu, olha o jogo contra o Atlético Mineiro, olha as situações, né? Então, assim,
Não adianta muito ficar olhando só pro resultado. E ó, beleza, ganhou de times ruins, mas como é que foram essas vitórias? Foi um 1-0 ou foi um massacre? Né? Então tem essa diferença. Tem alguns jogos aí que o Flamengo jogou contra o time do Campeonato Carioca, o time mais fraco e tal, beleza. Mas que o Flamengo massacrou. Não foi assim, um 1-0 com gol cagado lá do... Né? Não foi isso. Então a gente tem que olhar sempre pro como foram os jogos, né? Então não justifica tanto em resultados. Agora não adianta nada ficar falando em resultado. Resultado é só olhar para uma folha de papel com o que está escrito ali. É muito mais profundo que isso. Mas pode sim, já está mostrando uma diferença. 8 jogos, o cara já começou a ver, vai Pelo menos é o que eu acho, tá? ser diferente do ano que vem, já aumentou uma confiança, expectativa, até essas broncas, tudo isso pode estar animando o torcedor. Você está vendo isso? Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Alguma coisa começa a ficar diferente? Vai vir coisa boa. Você vai acha, vir não? muita coisa boa. Mas ele não definiu ainda se é Pedro com o Gabigol, se é um só, se são dois. Mas está muito no início. Talvez nem defina, hein? Talvez seja o estilo de trabalho dele. Ô, pode e ser. a hashtag fechado com Paulo Souza que surgiu no Twitter, que a galera gosta da gente também, tá sempre lá no Twitter falando da gente, falando bem, falando mal, mas estão sempre falando da gente. Um beijo, obrigado para vocês pelo carinho, pela audiência sempre. E aí, Tetra? Um beijo também para a nação rubro-negra. Eu dei esse conselho para o Gabigol, né? Não briga com a torcida, com a nação, são 40 milhões. Quem sou eu para ficar aqui brigando de hashtag, se tem que fazer ou não? Eu só acho assim, muito bom o torcedor rubro-negro ter essa paciência, dar essa credibilidade e apoiar um treinador que está chegando para iniciar um trabalho. Muito bom. Excelente. E eu concordo com isso. O cara vem com sua comissão técnica, está conhecendo o futebol brasileiro. Aqui, ele conhecia de lá, mas agora ele vivendo o dia a dia. Conhecendo seus atletas, tem que ser isso mesmo. Apoio. Eu não estou fechado com ninguém, né? Eu estou fechado com você, com o Mauro Naves, com o Pascoal, aqui no nosso clube. Né? E a torcida do Flamengo tem que estar fechada com o treinador e dar esse tempo para ele desenvolver a sua metodologia de trabalho. O que nós fazemos aqui é analisar o dia a dia, o pós-jogo. Isso não quer dizer que a gente está falando para mandar embora o Paulo Souza. Pelo contrário. Eu sou defensor da permanência do bom profissional. E ele é um bom profissional. Está demonstrando isso aí, com as variações táticas, com o modelo de jogo, com o dia a dia de treinamento que dizem lá no Ninduru, que é muito bom. Discordo um pouco de ir para a mídia e expor os atletas. Mas já gostei do que você trouxe de informação. Se ele fala antes para os jogadores, se ele reúne os caras e cobra ali, e vou ser perguntado lá, vou responder. Mas estou falando antes para você. Já ganhou ponto. Perfeito, é isso aí mesmo. Primeiro olho no olho dos atletas. Obrigado, irmão. Pô, finalmente aqui, né? O Pascal lá falou que os jogadores iam ficar de biquinho. Claro que não, mano. Na moral, pô, pelo amor de Deus, o cara tá viajando ali. Pô, se o maluco chega antes e fala assim, aí, Gabigol, na moral, eu vou ter que falar lá, cara. Pô, eu vi que vocês não estão correndo em campo, cara. Vocês estão com cabeça em outra coisa. Eu vou ter que falar lá na entrevista isso. Mas, enfim, faz parte. Pô, tu acha que o cara já não ganha uma moral com os jogadores? Pelo cara ser, pela honestidade, pela hombridade de chegar e falar isso pro cara? Pô, claro que o jogador se sente melhor assim. E cobrar. Tanto é que eu falei isso. O Paulo Souza está detectando isso, está falando há 8 jogos que precisa de fome de títulos, que precisa de mais empenho, que precisa mais de concentração, até falou do carnaval, e não fala para os atletas, não cobra dos atletas, ou não afasta quem não está fazendo? Vai ficar só no discurso? Vai ficar só na parte verbal? E a prática? Agora, se você trouxe essa informação, e eu confio em você, né, João? Muito obrigado. Como brilhante jornalista que você é, que ele fala para os jogadores, está cobrando dos jogadores, muito bom. Aí eu vou fazer coro. Também acredito que se ele transformar esse ambiente, um ambiente com mais intensidade, com mais empenho, que não é na hora do jogo. Vocês lembram da entrevista do Davi Luiz? O Davi Luiz falou isso, se não me engano, no ano passado, no finalzinho.
que precisava de mais comprometimento, que não era só na hora do jogo, que era no dia a dia do trabalho. Chegar no horário, se empenhar mais, se dedicar mais no treino, se cuidar mais fora de campo. O Davi Luiz detectou isso e falou. E aí a gente falou, tem que chegar um treinador com moral para cobrar isso. Porque o time é muito bom. Qualidade individual do Flamengo é um absurdo. A nação rubro-negra com o treinador e ele cobrando, e os jogadores não ficando de biquinho, aceitar e correr e se dedicar, tem tudo para dar certo. É isso aí. Enfim, pessoal, é isso, cara. Acabou aqui o vídeo então. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo aí a opinião de vocês. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.